E cada vez mais essa questão de entender a força, ela surge. Mesmo no mundo empresarial é cada vez mais comum isso acontecer, né? Então eu diria que uma das grandes atribuições do líder, talvez das principais, é exatamente a capacidade de montar times. Primeiro, a grande questão é montar o time, né? Como é que você... A primeira pergunta que se faz é... Porque essa pergunta de Jim Collins, a primeira pergunta de Jim Collins sempre é essa, é com quem você vai. Mais importante é o time, né? Então, acho que isso são as questões. Com quem? Então, a escolha das pessoas. São os melhores ou são os certos? Mas se o melhor não estiver disposto a compartilhar o seu conhecimento? Se o melhor for um solista, e nós somos uma orquestra, eu quero ter solistas, mas que emprestem seu talento para a música que nós vamos, para a sinfonia que nós vamos tocar. Ninguém assovia sozinho uma sinfonia. O melhor exemplo de time é o seguinte. Se eu perguntar aqui, nós somos 5 aqui na sala agora. Se eu perguntar a vocês, quem é afinado, quem canta bem aqui? Provavelmente dos 5, talvez alguém levante a mão. Então, de modo geral, 20% já é um número muito alto. Você vai numa plateia maior, 1%, poxa, eu canto muito bem. Já foi num ginásio, assistiu uma partida de vôlei, quando começa a cantar o hino nacional, e aí a música, né, a organização, ela vai suprimir a música. Fica só o público cantando. Alguém é desafinado naquela hora? Não. A música fica linda. Por quê? Porque junto faz acontecer a coisa, entendeu? Sozinho seria um horror. Eu seria um horror. Mas dissipado naquele meio, apenas como contribuição daquilo tudo, caramba, que hino lindo, como eu cantei bem? Não cantei nada bem, mas no todo faz bem. Esse é o exemplo maior de como é que a força do time, ela suplanta muito mais, né, do que a questão das unidades individualmente. Então como é que você monta isso? Primeiro, escolhendo pessoas. Já errei, já acertei, né? E segundo, trabalhando essa questão da coletividade. Para nós, trabalho em equipe é um valor dentro da nossa cultura. Eu sempre digo isso, o nome mais importante é o nome que está aqui, não o nome que está aqui. Brasil, não, Bernardinho, Serginho, Bruninho, não, aqui. Né? É o nome da empresa. Né? Nós estamos por esse propósito. E como é que você... Quais são talvez 2 pilares fundamentais da vontade? Primeiro é alinhamento de valores. Se nós temos valores alinhados, poxa, nós acreditamos nas mesmas coisas, os porquês que nos movem são os mesmos, poxa, isso é um início fantástico para a montagem de um time. Nosso propósito está muito alinhado, a força do time está aí. Isso é o primeiro e mais importante da forma, né, como da essência de um time. Outra forma de fazer um time é um inimigo em comum. Por exemplo, os aliados britânicos e americanos se uniram aos soviéticos na Segunda Guerra Mundial para derrotar os nazistas. Eles não tinham um alinhamento de valores, tinham crenças diferentes. Mas na busca de eliminar e de, né, destruir o inimigo, eles se uniram. E depois de destruir o inimigo, eles se separaram de novo e continuaram a brigar entre si. Mas, uma certa, separar e olhar, empresas às vezes se unem para, enfim, quando eu falo vencer o inimigo, você vencer um desafio. Se unem para ir pleitear algo no governo, se unem para montar um joint venture qualquer para lidar com um desafio maior, para lidar com uma empresa estrangeira que está vindo para cá, para entrar no mercado da China, o que quer que seja. Ganhar força, ganhar tração, apesar de serem empresas concorrentes. E cada vez mais essa questão de entender a força, ela surge. Mesmo no mundo empresarial é cada vez mais comum isso acontecer, né? E aí sempre assim, empresa, trabalhar, fazer, né? E aí eu quero construir, fazer coisas, né? E aí eu fui convidado para conhecer o Delírio. Tinha uma lojinha só. Eles queriam trazer sócio, ampliar, crescer, etc. E conheci o casal, o dono, que até hoje é aniversário do nosso presidente, chama ele de nosso único e verdadeiro presidente, Paulo Antônio, estava com 77 anos, um cara genial, uma figura, um casal espetacular que me ensinou muito sobre liderança, principalmente. Né? Vocês terem uma noção, um dia me perguntaram, agora pós-pandemia, tá, né, voltando forte de novo, muita gente, filas, né, presencial muito forte. Claro que o delivery cresceu muito na pandemia. E sempre aquele tumulto, aquela coisa toda, e um dia um concorrente me ligou perguntando, gente que eu conheço, bacana, como é que vocês treinam aquelas meninas que ficam lá atendendo, sempre com um sorriso no rosto, no meio daquele tumulto todo? Quem é que treina? Como é que vocês treinam? A gente não treina o sorriso, a gente contrata pelo sorriso. Depois a gente treina a pessoa a servir. Entendeu? Então se eu ensino a servir, mas eu não ensino a sorrir. Se a pessoa vai lidar com o público, ela não sorri fácil, não tem um sorriso espontâneo, não vai lidar bem com o público, né? Tem que fazer outra coisa, mas não lidar com o público. Aprendi muito com eles, muito. Então, e aí eu comecei a ver isso aí. E muitas vezes eu não conheço do negócio, mas se eu conhecer as pessoas, essas pessoas
dedicadas, conhecem o que faz, então eu quero estar com elas, eu quero estar com as pessoas. O que eu avalio é as pessoas, muito mais do que os números. De dedicação, de conhecimento, de entrega.